paz do Senhor. Convido a igreja para nós abrir a Bíblia na carta de Tiago, capítulo de número 2. Vamos ler, irmãos, do versículo 8 até o 13. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade, a escala também que me foi dada pelo pastor. E com certeza Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Tiago capítulo 2, verso 8. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. E sois redarguidos pela lei como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós glorificamos a Deus, porque já sentimos a presença do Senhor neste culto. Os louvores subiram na presença de Deus. E agora é momento de nós ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, dando sequência aos estudos na epístola de Tiago, hoje eu quero falar sobre a lei cristã, ou a lei da liberdade, ou podemos dizer a lei do amor de Deus. E eu estava ouvindo o irmão Alberi ler a palavra de Deus, e o irmão Alberi leu no versículo tudo que eu vou falar nessa noite. Glória a Deus. Tiago, irmãos, o apóstolo Tiago, ele traça um paralelo no seu livro sobre a antiga aliança e a nova aliança. A epístola de Tiago é uma epístola muito prática para nós crer e colocar em prática na nossa vida. E Tiago, ele fala e admite que, embora vivamos livres em uma novidade de vida pela ação do Espírito Santo em nossa vida, nós não podemos nos descuidar da vigilância e de servir a Deus conforme está registrado, escrito na sua palavra. O irmão disse com muita propriedade, toda a Bíblia é a lei de Deus. E a lei de Deus está escrita para nós ler e para nós colocar em prática. Glória a Deus. Agora um detalhe, Israel também tinha a lei. Os filhos de Israel na antiga aliança, eles tinham a lei, mas eles não conseguiram obedecer a lei. Por isso Tiago diz aqui no versículo de número 10, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque Israel não conseguiu obedecer à lei? Porque Israel não tinha um ajudador. Nós, como igreja, temos um ajudador, o Espírito Santo, que habita na vida, no coração do crente. Deus fez uma promessa para nós, irmãos. Está escrito lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. E os irmãos vão entender melhor sobre a lei de Deus na vida do cristão. Como podemos obedecer essa lei? Ezequiel capítulo de número 11, verso 19 diz: E lhe darei um mesmo coração e um espírito novo, porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus.
Jeremias, o profeta, também profetiza no capítulo de número 31, no versículo 33, Jeremias diz: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Glória a Deus. Esta profecia, esta mensagem de Deus, ela tem se cumprido no coração, na vida da igreja. Com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos colocar em prática esta palavra de Deus. Glória ao Senhor. No versículo de número 8, o apóstolo Tiago lhe fala da lei real. Eu fui pesquisar o que é essa lei real. Lei real quer dizer uma lei verdadeira, ou seja, literal. É a lei como ela está escrita na palavra de Deus, é que deve ser obedecida. É como está escrito. Aqui, irmão, já nos deparamos com um problema. Nós vivemos em tempos difíceis. A vinda de Jesus está próxima. E neste tempo se levantam muitos falsos profetas e muitos falsos mestres também. Falsos ensinadores, que distorcem a palavra de Deus, que retiram da Bíblia aquilo que é mais importante para a salvação e para a vida espiritual das pessoas. Na época de Jesus já era assim, não era diferente dos dias de hoje. Quando nós lemos a Bíblia nos Evangelhos, nós vamos ler Jesus confrontando os escribas, os doutores da lei, as pessoas que entendiam das Escrituras. Porque eles começaram a introduzir no meio do povo falsos ensinos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 23, Jesus deu uma dura neles, falou forte com eles. E disse para eles: vocês estão ensinando mal o povo. Vocês mandam o povo dizimar das mínimas coisas, do endro, do cominho, mas vocês rejeitam o principal da lei, que é o juízo, a fé e a misericórdia. Isso acontece nos dias de hoje. Nós vivemos por aí um evangelho fraco, um evangelho falso, um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem transformação de vida, um evangelho sem obediência à lei do Senhor. E quando nós lemos sobre a lei, e quando nós falamos sobre a lei, o nosso coração, a nossa alma se alegra, porque o crente que foi nascido de novo, ele tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É uma alegria, é um prazer para o crente obedecer o seu Senhor. Vamos ler o Salmo de número 19. O salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala o que é a lei de Deus, o que representa a lei de Deus para nós, o que a lei de Deus pode fazer na vida daquele que obedece. 19 de Salmos, verso 7. A lei do Senhor é perfeita, não tem erro, não tem falha, não tem emenda. Refrigera a alma. Oh, glória a Deus. A lei de Deus traz refrigério para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Crente que obedece à lei tem uma visão mais longa, enxerga mais longe, porque tem os seus olhos espirituais abertos. Aleluia. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos
juntamente. Isso é a lei de Deus, irmão. Aleluia. Como é bom nós estarmos na presença de Deus, como é bom nós entender os preceitos de Deus, como é bom nós colocar em prática na nossa vida os ensinamentos do Senhor. Obrigado. É por isso que estamos aqui, é para isso que estamos aqui nesse culto de ensino. Aleluia. É o Espírito Santo que nos reúne aqui, nesta casa de oração, para nos ensinar os estatutos, os preceitos, a vontade de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. No versículo de número 9, Tiago ele fala sobre esta lei da liberdade. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Irmãos e irmãs que me ouvem, quando nós cometemos acepção de pessoas, quando nós somos parciais, quando nós favorecemos alguém dos nossos irmãos em detrimento a outra pessoa, nós estamos pecando. É isso que Tiago disse. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. E sois redarguidos pela lei. Essa palavra redarguidos quer dizer acusado ou culpado pela lei. Porque a lei da liberdade, a lei do amor, ela não aceita essa acepção de pessoas. Glória a Deus. A acepção de pessoas, irmãos, nada mais é do que nós amar mais a um do que a outro. Isso é triste. Às vezes até em casa, às vezes na família, o pai ou a mãe ama mais um filho do que o outro. Dá mais atenção para um do que para outro. E muitas vezes na casa de Deus, na igreja, nós vimos isso. Nós enxergamos isso com nossos olhos, a acepção de pessoas. E Tiago, ele vai forte nessa palavra. Capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo, ou abaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos? Aleluia, isso é a palavra de Deus, irmãos. E não vos fizestes juízes de maus pensamentos. O que o apóstolo Tiago está dizendo? Que Deus não faz acepção de pessoas, que todas as pessoas para Deus têm o mesmo valor. Não importa a sua condição social, não importa a sua vida material, não importa o cargo que ela ocupa na sociedade ou na igreja, todas as pessoas para Deus têm o mesmo valor. E nós não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos o nosso irmão. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, nós fizemos a acepção de pessoas, e isso é comum no meio da sociedade, no meio da igreja em muitos casos. Aleluia, levando em conta as nossas amizades. Eu estou falando nesta noite tudo aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Às vezes nós temos um cargo na igreja, uma oportunidade de ajudar alguém, e nós não ajudamos, não temos sensibilidade para fazer isso. Fizemos acepção, colocamos um familiar, um amigo, uma pessoa próxima, mas a obra de Deus não se faz assim.
Deus tem os seus escolhidos para colocar nos lugares certos na igreja. O pastor da igreja só administra, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. É por isso que em muitos lugares a obra de Deus não avança. Porque a obra de Deus, ela é espiritual. É no mundo espiritual que Deus trabalha para o crescimento da sua obra. E às vezes nós, sem entendimento, fizemos acepção de pessoas. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina a amar a todos. Sem distinção, amar a todos. É interessante que Jesus, ele resumiu toda a lei do Antigo Testamento, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, a partir do verso 37, Jesus disse um novo mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você está doente, você procura um médico. Se você está triste, você corre para uma solução. Assim nós devemos amar o nosso semelhante. Enquanto eu estudava a palavra de Deus, o Espírito Santo falava comigo no meu coração: eu amo a minha família, eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos. Mas eu devo amar as pessoas como eu amo a eles. Parece difícil nós entender, parece difícil nós colocar em prática esta palavra, mas é isso que Deus quer de nós. Nós precisamos amar as pessoas como nós amamos a nossa família. É bíblico. Disseram para Jesus: a tua mãe e teus irmãos estão aí. O que Jesus disse? A minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Porque Jesus amava todos. Amava a mãe, amava os seus irmãos, mas amava os seus discípulos, amava os perdidos, amava todos. Glória a Deus. Eu sinto nesta noite que Deus está falando conosco. Primeira Epístola de João, capítulo de número 3. Versículo 11 e depois o 18. João, reconhecido o apóstolo do amor. 1 João 3:11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Glória a Deus. O nosso amor, ele deve ser demonstrado às pessoas. Tiago falou sobre isso, irmão. Não adianta eu ir na casa de uma pessoa que está enferma ou passando uma necessidade e orar pela pessoa e ir embora. Mas ela precisa de um alimento, ela precisa de uma roupa, ela precisa de um remédio, ela precisa que a gente ajude na sua necessidade. Quando nós fizemos isso, estamos provando a nossa fé e o nosso amor a Deus. Glória a Deus. Que Deus nos ajude a compreender estas verdades. Que Deus nos ajude a colocar em prática essa lei da liberdade. Isso deve estar em nosso coração. Quando nós amamos de verdade, nós conseguimos obedecer a Deus sem dor, sem tristeza. Fizemos com alegria. Aleluia. Deus trabalha nestes últimos dias no coração da igreja para que possamos
obedecer a sua lei. Tiago capítulo 1, versículo 25, diz o apóstolo: aleluia. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Lembre e guarde isso no seu coração, irmão, a lei da liberdade. É o amor de Deus que deve estar no coração do crente. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. No versículo de número 10 e 11, que eu fiz leitura, o apóstolo diz: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Esses dois versículos nos trazem o entendimento, o amor de Deus. Quando amamos de verdade, conseguimos obedecer toda a palavra. Quando alguém não consegue obedecer toda a palavra, é porque está faltando amor no seu coração. Quando nós amamos alguém, nós fizemos de tudo para agradar aquela pessoa. Certo ou errado? Quando eu conheci a minha esposa, eu amei ela. E eu fiz de tudo para agradar a ela. E faço até hoje. Quando nós amamos a Deus e a sua palavra, nós fazemos de tudo. Não somos perfeitos. Temos humanamente os nossos defeitos. Mas o esforço deve estar em nós. E aquilo que a gente não consegue, nós devemos colocar aos pés do Senhor, na oração, na humilhação. Irmãos, Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. Deus conhece a intenção do nosso coração. Quando nós endurecemos para a vontade de Deus e para a palavra de Deus, nós vamos ser crentes tristes, doentes na fé. Que Deus nos ajude, que o amor de Deus possa ser derramado em nossas vidas. Isso Israel não tinha no passado, e nós temos hoje. Glória a Deus. E uma coisa é certa, irmãos, motivos para nós obedecer a Deus com alegria, nós temos de sobra. E eu estava pensando, enquanto preparava esse meu esboço aqui, de tantas coisas que eu já recebi de Deus. Primeira e mais importante, a salvação. A salvação é um grande motivo para nós servirmos a Deus com alegria, de nos lembrarmos da onde o Senhor nos tirou, para onde nós estávamos indo sem direção, sem esperança, indo para uma eternidade longe de Deus. A salvação, o perdão dos pecados, a libertação, a cura, o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, a saúde que Ele tem nos dado, a paz no coração. No meio das guerras, das lutas, o crente tem paz. Você tem paz, eu tenho paz, porque Deus nos deu essa paz. Aleluia, glória a Deus. Colocou dentro de nós uma maravilhosa esperança. E como disse o irmão Alberi, Ele cuida de nossa vida aqui. Não deixa faltar nada. E quando começa a apertar alguma coisa, nos humilhamos e Ele nos dá.
Então não é motivo de sobra para nós obedecer a Deus, para nós termos gratidão no nosso coração. Essa é a lei da liberdade, a lei do amor. É uma via de mão dupla. A bênção vem e nós o adoramos. Não se adora só na igreja, cantando, pregando, se adora em casa, se adora no trabalho, se adora na rua. Glória a Deus. Irmãos, nós devemos ser fiéis a Deus, porque Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Nós estávamos indo para o inferno, essa é a grande realidade. Como hoje, no tempo que nós estamos aqui, quantas almas não estão indo para o inferno? E Ele teve misericórdia de nós. Que nesta noite você possa sair deste culto com a tua vida espiritual renovada. Você faça um propósito para servir a Deus melhor. Para servir a Deus melhor. De quantos livramentos, de quantas vitórias Jesus já te deu. Rebagarabachandarabagai. Versículo 12, Tiago diz, aleluia, assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Aqui Tiago está falando da nossa boca, da nossa língua. Quando o amor de Deus está na nossa vida, no nosso coração, nós somos verdadeiros. Verdadeiros com Deus e verdadeiro com o nosso semelhante, com nossos irmãos. Tem um espírito no mundo, irmãos, e esse espírito, ele quer entrar na igreja. Sabe como se chama? Espírito de hipocrisia. Sabe o que é hipocrisia? É fingimento, é falsidade, é mentira. É que as pessoas te tratam bem na tua frente e nas tuas costas eles falam de ti. Eles são contra ti. Pesada essa palavra, não é? Não é não, irmãos, essa palavra é de Deus. Glória a Deus. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre. Que Deus proteja a vida da igreja desse mal. Devemos ser verdadeiros com as pessoas. A nossa boca, a nossa língua deve estar em conformidade com o nosso coração. O crente pode dizer sim e pode dizer não. Às vezes nós dizemos sim para as pessoas, mas na verdade nós queríamos dizer não. Aleluia. Você usa um termo hoje nas mídias por aí, politicamente correto. O politicamente correto para Deus não é correto. Devemos ser verdadeiros, claro, respeitar as pessoas, tratar com educação. Mas quando for necessário dizer não, não. Está na Bíblia. Sim, sim, não, não. O que passar disso, procedência maligna. Aleluia. Às vezes elogiamos uma pessoa na sua presença, mas longe. Firmamos um compromisso com alguém e depois retiramos a palavra. É isso que Tiago está dizendo. Se conforme falai, procedei. Aleluia. E eu fico pensando, irmãos, eu anotei aqui.
Quando alguém exerce a hipocrisia, debaixo de qual lei ele está ou ela está? Está debaixo da lei da liberdade, do amor de Deus, ou está debaixo da lei do pecado? Porque hipocrisia é fingimento, é falsidade. Que Deus nos guarde dessas coisas. Que o Espírito Santo nos ajude, irmãos, em todo tempo. Tem situações difíceis que enfrentamos às vezes, mas nós devemos manter a nossa posição. Glória a Deus. Procurar amar os irmãos. Procurar respeitar, procurar suportar os fracos na fé. Não combater. Como o pastor disse, agora eu estou aí num trabalho diferente para mim. E eu estou orando, porque às vezes surge um combate. Mas eu sou crente. Eu sou crente. E o crente muitas vezes ouve coisas que não quer ouvir. Mas ele tem que ficar tranquilo. Conforme falou, procedeu, falou. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, na época de Jesus tinha essa hipocrisia dos religiosos da época. Falavam, exigiam das pessoas e eles mesmos não cumpriam. Nós também vivemos em tempos muito difíceis, muito difíceis. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele fala sobre o dom do amor. No capítulo 13 da sua primeira epístola, Paulo fala sobre essa lei do amor. Que tudo suporta, que tudo espera, que tudo crê, que não é invejoso, que não arde em ciúmes, que não se porta com indecência, que não ama por interesse. Essa é a lei do amor. Só que Jesus chamou a atenção, lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus disse que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. E é isso que nós vimos nos dias atuais. Glória a Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 12, Jesus ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Este é o mandamento que Jesus deixou para nós. Esta é a lei da liberdade, é a verdadeira lei. Porque contra isso não há lei. Quando nós amamos, nós tratamos as pessoas com bondade, com amor, com misericórdia. E é isso que Deus quer ver de nós. Por isso lá no versículo 13, Tiago diz: porque o juízo de Deus será sem misericórdia para aqueles que não exerceram a misericórdia. Mas tem um detalhe no final que ele diz: a misericórdia triunfará sobre o juízo. O que eu vejo nesse versículo, pastor Leandro? Um equilíbrio em Deus. Um equilíbrio em Deus, entre a sua justiça e a sua misericórdia. Irmãos, Deus é misericordioso porque Ele é justo. Entenderam? Vou explicar para a igreja. Deus é misericordioso porque Ele é justo. Porque se Deus exercesse somente a sua justiça em nós humanos, nós não estaríamos aqui, nós já estávamos perdidos. Isaías em Lamentações ele diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, e elas são a causa de não sermos consumidos.
Glória a Deus. E Deus é justo porque Ele é misericordioso. É uma balança, é um equilíbrio. É o cuidado, é o amor de Deus. Mas tem um detalhe nisso aqui. A Bíblia diz que Deus quer que nós sejamos misericordiosos. Não queremos só receber de Deus a misericórdia. Nós precisamos ser misericordiosos. Jesus nos deu exemplo de misericórdia. O nosso Senhor, o nosso Mestre. Levaram uma mulher diante dele, pega em pleno ato de adultério. Os irmãos conhecem a história bíblica? Jesus disse para os acusadores que não tiver o pecado que tire a primeira pedra. E a consciência deles começou a pesar, e eles foram se retirando de um a um. Ficou só Jesus e a mulher. Jesus disse para ela: cadê os teus acusadores? Foram embora. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus poderia exercer a sua justiça, estava na lei. Mas Ele exerceu a sua misericórdia. Ele deu uma oportunidade, Ele deu uma chance a mais. Assim eu e você, irmãos, e eu já vou encerrar. Eu e você precisamos ser misericordiosos com as pessoas. O que é misericórdia? Misericórdia é compaixão. Misericórdia é você sentir a miséria, a necessidade do outro. Às vezes nós vimos uma pessoa que pecou, que fracassou no caminho, e nós estamos ali como juízes. Só falta colocar a toga, não é? E as câmeras de televisão e a cara fechada para nós julgar a pessoa. Mas Tiago disse que nós não somos juízes da lei, não podemos julgar ninguém. Devemos usar de misericórdia com as pessoas. Sempre entre nós terão os fracos. Nós precisamos orar por eles, ajudar do que nós puder, e não julgar ninguém. Porque amanhã ou depois nós mesmos podemos estar nessa mesma situação. Usar de misericórdia, sentir a necessidade do outro, orar pelo outro. Glória a Deus. Assim como Deus sente por nós. Muitas vezes nós em necessidade dobramos os joelhos, em lágrimas, choramos, falamos com Deus. E Deus sente a nossa dor. Porque Deus é um Pai. Glória a Deus. Um dia Ele chamou Moisés e disse: Moisés, vem aqui. Tem um trabalho para ti. Eu tenho ouvido atentamente a aflição do meu povo e senti as suas dores e desci para livrá-los. Eu e você devemos sentir a dor do irmão, a necessidade. Quando alguém vier pedir oração para você, ore, não deixe de orar, porque se ele pediu é porque precisa. E às vezes eu me alegro quando alguém pede oração. E eu fico orando. Enquanto a pessoa não me diz nada, eu estou orando. Um dia eu orei por uma irmã aqui. Fui na casa dela, orei. Estava doente, ungi ela com óleo. E continuei orando. Passou acho que uns 2 meses e eu vi ela aqui na ceia. E alegrei a minha alma. Eu tenho certeza que tinha outras pessoas orando por ela. Mas o Espírito Santo me disse para mim: viu como vale a pena a oração da intercessão? Aleluia. Às vezes não podemos ajudar com alguma coisa, mas se nós entrar no nosso quarto e orar, Deus pode fazer o milagre. Guarde essa palavra de Deus nesta noite. A lei da liberdade. Não faça acepção de pessoas.
Não use de hipocrisia com ninguém. Seja verdadeiro, seja sincero. Ame as pessoas. Use de misericórdia com aquele que precisa de misericórdia. Esta é a lei de Deus, é o mandamento do Senhor. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu quero entregar estas palavras nesta noite. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe ricamente a vida da igreja.